Olá, amigos. Domingão, dia 19 de junho, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 20 a 24 de junho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo, se você estiver aqui no YouTube, tem um botão inscreva-se, clica nele e deixe o sininho das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo, que você vai ser lembrado quando tiver esse sino das notificações ativado, e aproveite também o conteúdo existente, principalmente da parte educacional. Nesse radar da semana, eu vou abordar aqui, tá aqui o DI, né? Eu vou colocar aqui o IBOV, mas eu vou abordar aqui quais ativos. Vou falar aqui do Ibovespa, depois falando do dólar e DI, ou seja, contratos futuros, dólar e DI, F25, e depois venho para as ações falando aqui todas essas ações, que são basicamente 15 ações a serem comentadas no dia de hoje. Vou falar sobre a questão do GPS da tendência também. Vou falar mais a respeito aí de projeções do Ibovespa, com esse cenário negativo que nós tivemos aí, o encerramento da última semana, 2 semanas muito fortes para baixo. Então vou comentar tudo a respeito, fica aqui até o final. E de antemão já vou rodar aqui a vinheta do radar. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha, logicamente se esse conteúdo é útil para você de alguma forma. Então vamos lá, Ibovespa terminou a semana proporcionando uma queda de 5,36%. Com isso, o Ibovespa restabeleceu a tendência de baixa pelo gráfico semanal, um pivô de baixa, ou seja, a tendência de baixa no curto a médio prazo. E aí, olhando para essa tendência de baixa, qual é a projeção de queda para essa tendência? Vou colocar aqui, usando os números do Fibonacci, a projeção de baixa para essa nova tendência de baixa pelo gráfico semanal é aqui na casa dos 94.877, 94.900 arredondando. Lembrando que semana passada a gente já tinha comentado no último radar da semana que seria muito provável a perda do Ibovespa dessa faixa aqui de fundo, depois da forte sinalização de topo descendente, lá em cima das médias, em cima de zona de resistência, e também uma chance mais provável do mês de junho ser o responsável pela mínima do ano, que é o que está acontecendo. Então a gente tem ali a primeira projeção de queda que eu já comentei, na faixa dos 94.900, e aqui pelo gráfico mensal dá para observar também que temos um pivô de baixa, ou seja, a tendência nesse momento é de baixa no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário. Nos prazos acima, por exemplo, trimestral, quadrimestral e anual, a tendência ainda é de alta, de longo prazo, ou seja, está corrigindo a tendência de prazo maior, mas podendo reverter isso para aqui para cima no decorrer desse segundo semestre. É a certeza que isso vai acontecer? Não. Existe uma chance, até em termos de estatística, de anos eleitorais? Existe. Quando o mês de junho é o responsável pela mínima? Existe. Só que isso vai ter que acontecer o quê? Algum enfraquecimento dessa queda e sinalização de alta. E por falar em enfraquecimento dessa queda, atualizando o que eu comentei no início desse mês sobre o que esperar para o mês de junho, tecnicamente falando que o mês tenderia a ser um mês mais negativo por estar dentro do movimento de queda no gráfico mensal, aqui a gente pode ver o seguinte, pivô de baixa, beleza. E aí eu pego aqui também a projeção de queda por esse pivô de baixa, ou seja, tivemos nessa semana uma formação de pivô de baixa tanto no gráfico semanal quanto no gráfico mensal. E a projeção aqui de queda é 92.780. Essa região lá do semanal, que é 94.900, a primeira projeção, a segunda projeção do semanal de 100%, e essa projeção também de 100% do mensal, coincidindo nessa região de fundo anterior do gráfico mensal, aumenta a probabilidade da gente ter algum processo de recuperação. Só que a gente vai ter que monitorar como vai chegar o preço, ou seja, o Ibovespa nessa faixa de preço aqui de pontos. Por exemplo, qual o caminho mais provável para o Ibovespa? Além desses 3 meses, ter, por exemplo, julho ainda fazendo nova mínima. Seria o mais provável ter pelo menos mais um mês fazendo nova mínima. Seria menos provável a gente ter julho já superando a máxima desse ano. Pode até perder a mínima e depois fechar no mês positivo. Ou seja, começa negativo, vamos supor que isso aqui seja abertura, vem aqui, oscila aqui para baixo, depois vem, reverte para cima, faz uma máxima aqui e termina um candle, vamos dizer assim, desse formato aqui, assim, ó. Ou seja, ele foi lá embaixo, subiu
e terminou de forma positiva. Então seria uma das alternativas, não é o que vai acontecer, mas só falando que sobre essa questão de fazer nova mínima. Então é mais provável em termos de tempo, considerando a questão da simetria de tempo desses movimentos anteriores, o mais provável é a gente ter algo mais para baixo. Nova mínima para o mês de julho, a gente ainda está falando que a gente tem mais, basicamente, 2 semanas para fechar o mês aqui de junho. Não fechou o mês de junho ainda, mas o caminho mais provável realmente é buscar essa faixa de pontos pela força que foi apresentada pelo gráfico semanal, ou seja, forte queda, subida mais fraca do que foi a queda e uma pancada para baixo em poucas semanas, detonando tudo que levou ali de 3 a 4 semanas para subir. Então isso é o que é o mais provável para o Ibovespa nesse momento. Dentro desse cenário, falando até de operações de curto prazo, o caminho mais interessante é buscar operações de curto prazo de venda, a favor da tendência. As 3 tendências estão alinhadas para baixo, então mais interessante buscar essas operações de venda. Identificando essas operações, nós vamos recomendar dentro do aplicativo do Invest as operações aí de swing trade, lembrando que a partir dessa semana a carteira exponencial também já vai ter posições de venda. Além disso, lá dentro do aplicativo do Invest, quem está acompanhando a carteira de long short, que tem ali como o responsável por ela o Lucas Moraes, quem está acompanhando está com um baita resultado essa carteira. Essa carteira que entra com posição 5 posições compradas, 5 posições vendidas, são pares, né? São pares ali buscando ganhar com rate, com a diferença entre 2 ativos. Também tem lá essa carteira lá dentro, atualizada aí a cada 15 dias, e também vai entrar toda uma parte educacional, o Lucas mostrando todos os detalhes em relação à carteira. Então fique atento aí dentro do aplicativo DV Invest e também aqui no nosso canal no YouTube. Então, sinalizações de topo descendente no gráfico diário para baixo dessa região que foi perdida aqui, principalmente ali para baixo da região em torno de 102.700, fica muito mais para venda, ou seja, se o Ibovespa conseguir aqui ainda subir, buscando ali gerando topo descendente nessa faixa aqui, fica mais para buscar a operação de venda. Mas pelo que aconteceu aqui, ainda o caminho mais provável de se ter algo mais para baixo, esperaria mais 1 a 2 candles ali fazendo novas mínimas segunda e terça-feira, por exemplo. Seria o mais provável, não é a certeza do que vai acontecer. E por falar de cenário, o GPS da tendência após o encerramento dessa semana, que é uma lista de 100 ações que a gente atualiza aqui semanalmente, e mostra ali um mapa em termos de tendência desses ativos, levando em consideração a média móvel de 21 períodos, média móvel simples de 21 períodos. Quando isso aqui fica no nível ali perto de 85% ou superior a 85%, seja aqui, quando está a tendência de baixa, de vários ativos estão com a tendência alinhada mais para baixo, estão no vermelho, e esse aqui é um número mais baixo, aumenta-se a chance da gente ter um processo de reversão de curto prazo, aqui de curtíssimo a curto prazo, ou seja, de ter um repique de alta. Então, não significa dizer que essa semana já vai subir. Podemos ainda ter uma semana de baixa, isso aqui ainda piorar esse número aqui, mas vai aumentar a chance de ter um recuo. Até dá para ver pelo gráfico diário do Ibovespa um movimento bem esticado para baixo, mas é só um dado a mais que aumenta-se a chance de acontecer algum repique. Se essa queda já for direto lá para a faixa dos 94 a 92 mil pontos, aí que aumenta muito a probabilidade da gente ter essa correção aí de curto prazo do Ibovespa, buscando, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos. Falando de 94 mil pontos, do ponto que se encontra até os 94, a gente está falando ali do Ibovespa na faixa pegando aqui na faixa de uns 6% aqui para baixo, 5 a 6% para baixo, seria isso aí que o Ibovespa teria que cair para chegar nesse nível de preço. Seguindo para o dólar terminou aí a semana muito forte, com uma alta de 3,13%, vindo para um fechamento acima de um nível de resistência, ali na faixa dos 516,50, mas ainda abaixo da máxima de 5,238. Tem aqui, olhando para o gráfico mensal, uma média móvel de 13 períodos e a região de fundos anteriores, que já foi batida aqui uma vez e foi respeitada. Isso aqui, esses 3 meses, na minha leitura, são 3 meses de correção da queda. Se a gente olhar com calma, dá para ver o quê? Um candle e o último candle pela mínima aqui. Então, daqui para cá, a gente tem 1 mês e um pouquinho. Daqui para cá, a gente tem basicamente quase 3 meses, 2 meses e meio para 3 meses. Então, por enquanto, por mais que esteja forte agora, ainda não é algo tão relevante. Mas, logicamente, o dólar voltando a trabalhar ali acima dessa região de 5.200 a 5.238, começa a trazer um aspecto mais positivo, pensando até no prazo um pouquinho maior de mais alguns meses, para voltar a caminhar para aquela região lá de forte de resistência.
Desafio então do dólar, primeiramente os 5.200, gráfico diário eu vou botar aqui, ó, 5.200, região 5, por volta de 5.200, depois 5.238. Como está mais prolongado para cima esse movimento, também se tiver aqui algo mais para cima, ó, 1 a 2 candles, perda da mínima no decorrer dessa próxima semana desse candle que venha testar essa zona de resistência ou até superar, aumentará a probabilidade de entrar um movimento de correção, pode ser de baixo ou mesmo lateral. Então a gente vai ficar atento e logicamente comentar isso aqui com vocês no decorrer da semana, seja pelo radar do mercado, todos os dias às 11 horas, ou análise de fechamento do pregão, ou mesmo lá no giro dos futuros que eu comento aí diariamente dentro do aplicativo, a partir ali até as 9h30, fica disponível lá o giro dos futuros para quem está dentro do aplicativo DV Invest, aqui do meu lado. Seguindo agora para a gente falando aqui do juros, falando de juros. Juros terminou aí a semana ainda positivo, só que observe, beleza, pode superar aqui direto? Pode. Mas a forma como está superando, não esperaria algo tão longo para cima, ou seja, de romper e sair rasgando, você ter um movimento muito forte para cima. Porque pela forma como está subindo, ou seja, mais quebrado. E aí, o que aconteceu no fechamento da semana? Perda de força. Se olhar para o gráfico diário, dá para perceber um grande candle de alta que voltou forte para baixo em 2 pregões, anulando 2 positivos, 2 mais fortes de baixo, mostrando fraqueza por parte dos compradores e um início de força por parte dos vendedores. Isso submete ao quê? Só pelo gráfico diário, se ocorrer o retorno do preço para baixo da mínima desse fundo aqui localizado em 12,43, fica mais o quê? Uma tendência indefinida e aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo. No gráfico semanal, a perda da mínima dessa última semana em 12,51 reforça também, gera uma sinalização para baixo nos juros. Então o viés aqui ainda em termos de tendência no gráfico semanal é positivo, mas com indício, com a sinalização de perda de força dessa tendência em cima de zona de resistência e pela forma como foi a subida. Por esse motivo, para quem está aí posicionado, ficar atento aí no fechamento aqui, na queda dos juros aqui, podendo buscar a média móvel de 13 períodos. E olhando para o gráfico diário para aqueles níveis de suporte. Não esperaria algo, mesmo que abra subindo, tem algo mais para cima, já não esperaria algo tão forte para cima em um primeiro momento. Indo agora para as ações, a PTR4 terminou a semana muito mal, queda de 7,8% e consequentemente ela voltou para baixo de 2 níveis de topo anterior. Igual eu falei lá dos juros, aqui pelo gráfico semanal a Petro está dando um indício de quê? De enfraquecimento da sua tendência de alta de curto a médio prazo. Que esse enfraquecimento foi concretizado quando ela perde a mínima do fundo aqui anterior. Isso significa dizer que a tendência dela ficou indefinida no curto a médio prazo, que é pelo gráfico semanal. No gráfico diário a tendência já é de baixa, no curtíssimo a curto prazo. Então isso aqui, olhando para um gráfico semanal, aumenta a probabilidade da gente ver correção na Petro caminhando lá para a média móvel de 3 períodos, na faixa dos 24,50, falando ali de curto a médio prazo. Desta forma, se a gente for aqui para o gráfico diário dessa ação, acontecendo algum movimento de subida aí nos próximos pregões, enfim, nas próximas semanas, movimento de subida com sinalização de baixa, abaixo de níveis de resistência, o foco vai ser muito maior em buscar venda de swing trade nessa ação. Tá? Então seria isso. Para quem está comprado ali no curto a médio prazo e quer sair por uma perda de mínima ali de um fundo anterior, aguardar um preço mais abaixo, aqui seria uma primeira alternativa. Qual o próximo nível de suporte? 25,18, depois 24,27. Essa região aqui, ó, que foi um topo ali anterior e se formou esse fundo por aqui. Então essa região de preço que eu acabei de comentar é o caminho mais provável para a PTR4 no curto a médio prazo. No gráfico semanal da Vale 3 também dá para perceber uma sinalização bem ruim nessa semana. Na semana passada já tinha uma sinalização ruim, que era um engolfo de baixa. Aí nessa semana perdeu a mínima desse candle, confirmou o padrão de reversão dos candles, que é um padrão baixista, ou seja, que aumenta a chance de iniciar um movimento para baixo. Foi iniciado esse movimento de baixa de maneira forte, aumentando a probabilidade dessa ação confirmar aí sua tendência de baixa de curto a médio prazo pelo gráfico semanal ao perder a mínima desse fundo aqui, onde está localizado 74,87. Então o caminho mais provável para Vale 3 é esse. Tá, tem uma oportunidade de compra em Vale 3, caiu bastante. Não vejo dessa forma. Eu vejo mais um cenário para se buscar a operação de venda. Ou seja, se abrir subindo, vou entrar comprando? Não, eu ficaria, mesmo que suba mais, ficarei mais disposto a planejar a venda de topo descendente em níveis de resistência, seja por um gap de baixa,
seja por uma média móvel exponencial 3 períodos, seja por um fundo anterior, enfim, algum nível aí de antigo suporte ou mesmo resistência, que funciona como resistência, ou aqui resistência por um gap, por uma média, enfim, ou retração de Fibonacci. São pontos aí para se buscar a operação mais na ponta vendedora. Suporte imediato na faixa dos 75,50 a 74,90. Zona de suporte para Vale 3. E olhando para o gráfico mensal, bateu lá no nível de topo anterior, está dentro de um movimento de queda, caminho mais provável realmente de poder buscar essa região de fundo aqui anterior, casa dos R$ 67,36. Depois disso, mínima em 54,56. Então a gente está falando de caminho mais provável e a gente vai traçando as estratégias em cima desse caminho mais provável para a Vale 3. Seguindo, agora falando aqui de outros papéis, começando a falar aqui de GGBR4, aqui a Vale está no setor de mineração, GGBR4 aqui no setor de siderurgia, dá para observar o que? Um topo duplo no gráfico semanal de GGBR4. Então essa queda muito acentuada muda a tendência que ela tinha para uma tendência agora de baixa, é uma tendência de baixa, e se a gente for fazer a projeção de queda de GGBR4 aqui, ó, pegando aqui a projeção de queda desse topo duplo, a projeção de baixa do topo duplo fica lá por volta dos R$ 20,57, que passa por uma região de topo ou por uma região de fundo anterior. Então esse é o caminho mais provável, ou seja, gráfico diário abriu, teve movimento de subida, gerou sinalização para baixo, busca venda, preferencialmente aí para baixo da região dos R$ 25,20, ficaria mais para se buscar a operação de venda em GGBR4. Abrir venda no nível do preço que se encontra, em termos de relação risco-retorno, não me parece algo tão interessante. Ficaria mais disposto a olhar para buscar a operação de venda mesmo nas resistências que ela venha a montar aqui, seja por esse gap, seja por região de fundo anterior, mas em nível de resistência para a ponta vendedora. Para comprar contra a tendência, aguardaria um pouco mais e invadir esses níveis de suporte aqui. Esse gap aqui, para olhar o enfraquecimento da queda em busca de uma compra contra a tendência de curto a médio prazo. Então, um risco maior, mas seria uma alternativa de tentar pegar um movimento, seja até a média, seja até a região ali do fechamento do gap, que está localizado em R$ 25,23. Ciel 3 fechou a semana bem, com alta de 1,85%. Esse ativo continua, são poucos os ativos que continuam em tendência de alta. Esse ativo, inclusive, está se destacando nesse ano como alta. Vou pegar aqui o gráfico anual, ó. No ano está subindo quase 70%. Então é um destaque das 100 ações que eu acompanho, esse é um destaque de alta, inclusive fazendo parte lá da carteira exponencial. A ação que, olhando para um gráfico semanal aqui, ó, tem uma chance de montar um fundo, mas eu diria que ficaria mais interessante para esse fundo se ele viesse um pouquinho mais para baixo, para se montar esse fundo. Mas de maneira geral, pela forma como caiu aqui, ainda abre-se a chance de ter algo para cima. Se a gente olhar para o gráfico diário dela, depois desse grande candle de alta, ela veio e perdeu essa mínima aqui, não foi algo bom. Se ocorrer a perda da mínima desse último pregão de sexta-feira, que está em 3,75, isso vai aumentar a chance da gente ter esse ativo vindo para baixo, de confirmar aqui uma tendência de baixa, de montar um pivô de baixa e ter algo mais para baixo, que aí ficaria coerente em buscar uma região ali na faixa dos 3,46, 3,56 a 3,46. Então ficar atento para o próximo pregão. Se ela conseguir superar essa máxima, ela aumenta a chance de subida, de ter algo mais. Quando fala aumento de chance de subida, de ter mais pregões aqui vindo mais para cima, ou seja, se conseguir superar os 3,98. Que é um desafio para o papel, né? A região ali de número redondo dos R$4. Se a gente olhar aqui, ó, fechou uma vez acima, o resto não consegue ficar acima da região dos R$4. Todos fecham abaixo dos R$4. É como se fosse um teto ali de um andar. Você está no terceiro andar querendo ir para o quarto andar, mas bate no teto, não passa desse teto. Então o preço teria que vir para cima dos R$4 para mudar de andar e esse teto virar um piso aí para trazer melhores oportunidades na ponta compradora de swing trade em cima de Cielo, acima dos 4 pila. Depois de Cielo, vou falar aqui de Elet 3. Lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos da leitura do papel, ou mesmo na parte educacional, que sempre tem um viés educacional aqui em nossas análises, deixa um like, um joinha, agradeço demais, comente aqui embaixo também, faça aí, participe aí desse espaço que é totalmente seu. Elet 3, ação ainda dentro de um contexto de tendência de baixa, visto que o último topo é esse aqui, e é o topo descendente, é um topo que ela foi lá e retomou aqui fundo descendente, então ainda está dentro de uma tendência mais de baixa, e
Só que ela conseguiu se recuperar muito forte. Se eu olhar para um gráfico semanal dela aqui, observe que ela fez um engolfo de alta. A superação da máxima desse candle aumentará a probabilidade de ter um movimento de subida. Então isso seria o caminho mais provável, ou seja, subida se depois superar a máxima desse candle, 43, 42, mas precisa fazer isso. Então ela tem um sinal de alta, a tendência de alta, assim como da CL3, a tendência de alta, aqui também é a tendência de alta. Muda essa tendência se vier para baixo desse fundo, que está localizado em 37,49. Logicamente também, se o mercado, em vez de subir, voltar e perder essa mínima, também já teríamos um sinal aí de mudança também dessa tendência. A tendência ficaria mais fraca. Se eu pegar aqui até uma linha de tendência de alta, passaria basicamente aqui por esse fundo e por esse aqui. Então, se o mercado traz o preço para baixo da mínima dessa última semana, 39,41, já sinaliza a provável mudança da tendência de curto a médio prazo da ELET 3, que nesse momento está alinhada para cima. Qual 3? Que vinha numa tendência, vem numa tendência de baixo de prazo mais longo, mas teve uma semana muito forte para cima, alta de 14%, os dois últimos pregões muito fortes. Está dentro de um movimento de alta, volta para cima de um nível de resistência, inclusive acima da média móvel 3 períodos. Então o que fica interessante aqui? Mensal gerando também um sinal de fundo, apesar da tendência de baixa. Qual seria o contexto? Entrar comprando esse papel agora? Eu não faria isso. O que eu ficaria mais de olho beleza, aqui no gráfico diário, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Recuo do preço, lateralização, fundo ascendente ou pivô de alta, ficaria sim aí mais interessado em compra. E que essa compra que ela aconteça acima da região de pelo menos dos 12,50. Pelo menos acima dos 12,50 para se buscar a compra de swing trade nesse papel. Mas teria que acontecer esse recuo por alguns pregões aí para avaliar a compra. Se a gente identificar essa oportunidade de entrada, recomendaremos ali dentro do aplicativo e informaremos também na análise de fechamento de cada pregão. Depois de Call 3, vou falar de RADL3, que olhando para um gráfico semanal, fez um forte topo no nível de resistência, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. Então, para quem está comprado em Raia Drogasil, aumentou o risco desse papel. Deixa eu só voltar aqui aquela questão do ajuste. Só ver se está com ajuste ou sem ajuste. Então, tá, vou botar aqui com... isso, agora sim. Então, aqui, o papel está dentro de uma tendência de baixo, gráfico semanal. Gráfico mensal também alinhado para baixo, enrolou, veio aqui para baixo, tentou gerar um fundo, mas já bateu no teto ali, já gerou um topo no semanal, então aumentou a probabilidade de ter algo para baixo. Venda aqui nesse ponto, stop pelo menos acima da máxima dessa última semana, diria até do gap de corpo aqui na faixa dos 20,80, para tentar pegar algo para baixo, pelo menos uma vez e meio o tamanho desse gap, falando de venda de position trade. Pelo gráfico diário, Dalton, vou entrar comprando aqui porque gerou um martelo. Não gostaria muito de executar essa entrada. Pode até dar certo, mas a distância para a média, do preço para a média, o ponto que seria a entrada, o tamanho do stop que seria aqui abaixo, em relação ao risco-retorno praticamente aqui, o risco aqui e o retorno seria ali buscando a média na faixa de 1 para 1, proporcionalmente falando, desculpa. Então nesse momento eu ficaria muito mais disposto a olhar para esse ativo e monitorar a venda de swing trade nos próximos pregões. Semin 3, mais um ativo que também fechou muito mal a semana, gerando um topo descendente em cima de zona de antigo suporte. Bateu aqui, subiu, bateu aqui, tentou subir, veio para baixo. Isso aqui já tinha sido testado uma vez como antigo suporte funcionando como resistência. De novo bateu e gerou topo descendente. Também o caminho mais provável de vir para perder essa região aqui de fundo anterior. Dessa forma, entrada aqui para venda, stop fica aqui acima dessa máxima e tenta pegar pelo menos uma vez e meia para baixo em termos de objetivo, falando de position trade. E no gráfico diário, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar, correção no tempo, no preço, traz oportunidade de venda de topo descendente ou de pivô de baixa nesse ativo. Brasil Foods, BRFS3, que também está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal. Observe que ela já chegou a bater aqui uma vez, gerou um sinal de topo e desabou. Bate de novo, gera sinal de topo e está dando de novo uma desabada. Queda na semana passada de 14,47%. Caminho mais provável de perder essa mínima. Então qualquer venda que tenha aberto está a favor da tendência, então não só do gráfico semanal, mas do gráfico mensal, ativo alinhado para baixo. E gráfico diário, apesar da formação de um martelo, padrão de alta para iniciar o movimento de subida, dentro do contexto que acabei de apresentar de resistências próximas, eu prefiro ficar atento mais a guardar a correção para abrir venda de swing trade nessa ação. B3SA3.
Ação que também pelo gráfico semanal, ó, gerou um topo descendente, candle de indefinição, ainda caminho mais provável para baixo. Fazendo até projeção de queda em B3 e CA3, a tendência de baixa ali pelo gráfico semanal, pegando aqui, ó, a projeção de queda para esse ativo, a primeira projeção está na faixa dos 10,42, que basicamente bate ali na região de fundo anterior, um pouquinho abaixo. E a segunda projeção de queda estaria lá por volta dos R$ 9,00. São as projeções de queda para esse ativo. Vai bater lá? Não necessariamente, mas o fato é que enquanto o mercado não mostrar algo diferente do cenário que nós temos nesse momento, o caminho mais provável é de se buscar operações na ponta vendedora. Mesmo com esse martelo aqui, eu ficaria mais de olho a buscar a venda ali. Bateu na média, ou se aproximou da média, gerou sinalização de baixa, ou lateralizou, ou gerou pivô de baixa. Fica mais para buscar venda em B3 e CA3. SUS B3 também, gráfico semanal, dentro do movimento de queda e já gerando pivô de baixa também. Então fica da mesma forma na B3 e CA3, chance de você projetar aqui para baixo, saber a questão de objetivo, mas focando um pouco mais na venda. Dá para comprar o ativo aqui, por mais que esteja no duplo suporte, não seria muito meu foco de compra aqui. Eu seria mais de olhar para cá e avaliar a venda. Ou ela passa um pouco, avaliar a venda e a próxima correção falando venda de swing trade, seria mais esse formato. E se tivesse alguma venda de position trade, colocaria o stop acima da máxima desse candle, tentando pegar a continuidade do movimento de queda. Sula 11. Ativo que pelo gráfico semanal também está dentro de uma tendência de baixa. Observe que fez aqui o pivô de baixo. Tinha um grande candle de alta que foi lá anulado. Depois que anulou, recuou, bateu na média, gerou ali o chamado nuvem negra, perdeu a mínima desse candle, confirmando um caminho mais provável de queda. E nesse momento ainda tem a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Dentro desse contexto, pelo gráfico semanal, eu estarei vendendo aqui, por mais que ande um pouco mais, eu ficaria mais de olho numa próxima correção para abrir venda nesse papel mais próximo ali da média, assim como aconteceu aqui. Ó, já tentou subir, perdeu essa mínima aqui e terminou dando uma boa andada para baixo. NBR3 também olharia um pouco mais para venda. Por quê? Porque esse semanal está dentro de um pivôzinho de baixa, apesar de ter fechado a semana bem, em cima do nível de suporte, ainda a tendência é de baixa. Enquanto o mercado não trouxer o papel para cima dessa máxima aqui, para cima da média ali, a máxima está em 21,07, a média está em 21,12, e aqui tem uma zona de resistência na faixa dos 21,18, enquanto não retornar para cima desse nível de preço, focaria mais em venda. E aí qual seria o formato? Uma das primeiras formas, perdeu a mínima desse candle aqui, tentar pegar algo para baixo, ou tentou subir aqui, bateu novamente nessa faixa aqui de preço, por volta dos R$21, gerou nova mínima, ou seja, perda de mínima do que no anterior, também possibilidade de venda no decorrer dessa semana em BR3. Dentro ainda desse setor elétrico, falando aqui de Taesa, a Taesa gerou um candle ali, se bem que foi no leilão de fechamento, nessa puxada para baixo, mas gerou um candle aqui, gerando um leve pivô de baixo. A perda não só dessa região, mas principalmente dessa região, reforça um pouco mais a chance de queda. Já é a tendência de baixo, mas por que reforça uma chance maior de queda? Porque o mensal está dentro de um topo, apesar da tendência ser de alta, mas com a expectativa de correção, assim como aconteceu aqui, ó, com a correção, ela pode de novo fazer essa correção se aproximando da média ou testando a média. Se a gente olha para o gráfico semanal, olha só, ela está perto de perder ali uns níveis de preço importantes. Perdendo, não tem muito suporte pela frente não. Eu poderia até pegar aqui, ó, jogar o Fibonacci em cima desse último movimento de subida e dá para perceber que ela parou em cima da retração de 38,2%, está ali batendo, mas a perda disso aqui aumenta a chance de buscar as próximas retrações, primeiramente em R$ 39,29 e depois em R$ 38,32. Não teria tanto suporte a não ser retração de Fibonacci, ou seja, um caminho mais provável de queda do ativo. Daria até para buscar essa venda aí de pivô de baixa, perdendo aí a região dos 39,94. Depois disso, eu vou falar aqui de Viva 3, gráfico semanal da Viva 3, tendência de baixa, está aqui a tendência de baixa, só que a semana passada foi forte para cima, 6,7%, contrariando aí até o comportamento do Ibovespa. Mas da mesma forma aqui, que eu já comentei em outro ativo, está dentro do movimento de queda no semanal. Com base nisso, gerou um grande candle de alta que veio aqui para o nível de resistência, bateu lá, já perdeu forças, fechou um candle ali com queda de 2,07% na sexta-feira. Se esse ativo não conseguir ganhar força aqui para cima dessa máxima e gerar a sinalização de baixa, como perda de mínima ascendente nessa faixa de preço que ela se encontra,
traz a chance de arriscar uma venda, tentando pegar a continuidade do movimento de queda do gráfico semanal. Considerando que o que? O mensal está dentro também de um viés mais de baixo, olha só. Um pivô de baixo. É lógico que está dentro de suporte importante, ó. Tem alguns níveis de suporte importante. Mas passando por isso aqui, aquela questão de relação risco-retorno. Vou arriscar ali, se der certo, ela passar disso aqui, você tende a ter uma ótima relação risco-retorno. Se der errado, você já sabe o seu risco ali que você está tomando a favor da tendência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, esse radar da semana. Desejo a você uma boa semana, uma ótima semana. Estaremos juntos no decorrer dela. Um grande abraço. Deixe aqui seu comentário, ative os que você quer que eu comente aí nas próximas análises de fechamento do pregão. Será um grande prazer atender aí ao maior número possível de pedidos. Um grande abraço a você. Até mais.